Agora já são 12 horas 10 minutos. Como o nosso compromisso já assumido aqui, a partir de hoje a gente começa as entrevistas com os candidatos a vice-prefeito de Jaraguá. Serão 30 minutos de entrevistas a partir de agora. E a gente está recebendo aqui nos estúdios o Daniel Elias. Ele é o candidato a vice na chapa do Biraci Camargo. O nosso bate-papo é com ele a partir de agora. Daniel, muito bem-vindo aqui ao Jornal da Sucesso para a gente discutir propostas e ideias para Jaraguá. Boa tarde, Harilton, tudo bem com você? Eu quero estender meus cumprimentos a toda a população de Jaraguá. Estamos aqui hoje nesse debate para enriquecer e mostrarmos nossas propostas para essa eleição de 2020. Quero até pedir desculpas aqui ao Daniel, né? Nossa energia elétrica acabou aqui no bairro, né? Um dos problemas que Jaraguá enfrenta, a gente vai até abordar isso com ele também. É um dos problemas que nós estamos enfrentando e, em função disso, tudo está até um pouco escuro aqui. A gente está funcionando hoje com gerador. Peço desculpas a você, Daniel, não dá o máximo conforto que a gente pode, em função de não ter hoje a energia elétrica como a gente gostaria. Mas, Daniel, eu queria que você se apresentasse, né? As pessoas ainda não conhecem o Daniel Elias, que é o vice na chapa do Biraci Camargo. Então, é hora de você se apresentar ao eleitor, contar um pouco da sua história. Bom, Harilton, eu tenho 25 anos, sou formado em bacharel em Ciências Contábeis pela Universidade Estadual de Goiás, sou filho de Jaraguá, estudei a minha vida toda em Jaraguá, em colégios e escolas públicas, fiz a graduação pela Universidade Estadual Campus Jaraguá, sou formado em contabilidade, tenho registro no Conselho de Classe, já atuo há alguns anos com entidades do terceiro setor, com algumas associações que prestam esse serviço de assistencial à população. E também sou católico e sou atuante em muitos movimentos da igreja. Tá certo. Como você começou na política? Estou começando agora. Como muitos sabem, sou novo na política, começando agora nas eleições majoritárias. Antes eu pensava em me lançar como candidato, mas como a gente coloca os planos na mão de Deus e Deus vai conduzindo, Ele nos trouxe aqui hoje para ser vice do Biraci, um vice atuante, que é o nosso propósito. E antes da política mesmo, eu já participei de vários movimentos, várias eleições, como diretório acadêmico, movimentos estudantis, também de cargo de eleições. Então, a sua inspiração política, ela vem mais do movimento estudantil? Sim, mais da parte do estudantil, da parte da UEG, que eu atuei no diretório acadêmico e outros movimentos também, e outras ações políticas também. E o principal fato de eu entrar na política é para mim poder ajudar aquelas pessoas que precisam de ajuda. Então, seria uma questão social, uma questão mais solidária também. Você enxerga a política como uma ferramenta de transformação? Sim, se fazer a boa política, você consegue fazer maravilhas e transformar a cidade. Mas o problema é que muitas pessoas usam a política para benefício próprio e esquecem dos demais que precisa, que é Jaraguá e a nossa população. Bom, eu quero te perguntar aqui também a respeito do Biraci. Como você conheceu o Biraci? Como foi essa relação política com ele? Eu conheci ele também através da faculdade, que alguns eventos, algumas parcerias que tinha, e também através dos encontros da igreja que geralmente os filhos dele participam. Ele sempre também está presente, ajudando. Foi assim que eu tive o primeiro contato com ele. Foi através até do diretório acadêmico da universidade. Bom, quais são as qualidades que você enxerga no candidato Biraci Camargo? É uma pessoa honesta, uma pessoa simples, que está disposta a lutar por Jaraguá e transformar, fazer a boa política e sair daquele viés do benefício próprio e lutar pela cidade em conjunto. Bom, se eleitos forem, você e o Biraci, é possível prometer essa harmonia até o final do mandato? Creio que sim, que nós não temos nada que venha impedir a gente de ter essa harmonia. E o que a gente conversamos antes, estabelecemos antes, nós começamos nessa harmonia. E da minha parte, e creio que da parte dele também, nós iremos nessa harmonia até no final. Bom, quero te perguntar também quais são aí as suas sugestões como vice, porque o vice ele participa, né? Muitas vezes da elaboração do plano de governo, com ideias para a campanha.
não só soma, né, o apoio que você tem, né, do meio social que você vive, mas também com ideias. Gostaria de saber de você as suas ideias que você tem, por exemplo, para geração de emprego. Para geração de emprego, o que a gente precisa primeiro? A gente precisa criar incentivos e trazer novas empresas para Jaraguá e valorizar nossos empresários que já atuam na nossa cidade. E só os empresários daqui geram bastante emprego para a cidade. Mas Jaraguá precisa crescer industrialmente, trazer indústrias para cá, indústrias grandes para cá, além do ramo têxtil também e além do ramo têxtil outros ramos de atividades. Porque a gente sabe que a geração de emprego, né, é hoje uma das principais demandas do eleitor. Você deve estar acompanhando pesquisa e está vendo que uma das situações é essa, né? Sim. Geração de emprego. Suas ideias para a área cultural. O que você pode contribuir com o Biraci, com suas ideias para a área cultural? Para a área cultural, a gente está planejado shows, criar espaços de eventos, espaços para a juventude poder se reunir mensalmente, semanalmente, um lugar que elas possam reunir, ter sua diversão saudável, sem precisar ir para outra cidade, sem precisar ir pegar a estrada para ir curtir, para ter alguma festa fora, igual muitos fazem hoje em dia. Você, vendo hoje, além dessas propostas que você está colocando aí, qual que você acha que é a maior deficiência hoje na área cultural? Na área cultural hoje, a participação da juventude, que muitas das vezes é feita dentro dos escritórios lá da prefeitura, decidem tal, e não dá muita opção para a juventude daqui participar. Porque muitos jovens daqui, a deficiência da cultural daqui de Jaraguá, hoje em dia é mais nessa área, de alguma atração, de alguma coisa própria para a juventude ficar aqui na cidade. Para a juventude não ter que sair daqui para ir gastar o dinheiro da cidade em outra cidade, através das festas. Ela tem que ter essa opção aqui dentro da cidade. Tá certo. Para você que está sintonizado conosco aí, está ligando o rádio agora, né, são 12 horas e 18 minutos. Nós estamos aqui conversando com o candidato a vice-prefeito Daniel Elias, da Rede Sustentabilidade. Ele é o vice do Biraci Camargo. Ao longo dessa semana, nós vamos estar conversando com outros candidatos a vice-prefeito, com todos eles, até a sexta-feira. O nosso primeiro entrevistado hoje é o Daniel Elias, vice do Biraci Camargo pela Rede Sustentabilidade. Eu queria te perguntar também se as suas ideias, suas propostas para você ajudar o Biraci na área da educação. Da educação, a gente tem primordialmente cuidar da educação, que é responsabilidade do município, a fundamental e a educação básica. E nós temos que fazer uma boa base no início. E lógico que também a gente tem que lutar por todos os demais níveis de educação, médio, superior e pós-graduações também. E trazer benefícios, recursos, incentivos para várias instituições de ensino trazer as suas universidades, seus cursos para dentro da cidade. Também, e cuidar também dos nossos alunos que saem de Jaraguá para outras cidades para poder estudar. Exatamente. A área educacional, a gente percebe que há problemas também com a questão do piso dos professores. Se vocês já pararam para pensar numa solução de como resolver essa questão, que se arrasta há muitos anos? Sim, nós já pensamos nessa possibilidade também, e depois, caso formos eleitos, e com a graça de Deus contamos com isso, nós contaremos com uma equipe técnica preparada para nos auxiliar exclusivamente nessa área. A questão do ensino em Jaraguá, evidentemente que as propostas são sempre para melhorar. Tem uma questão que ela ficou presa aí, não resolveu já há muito tempo, que seria a eleição democrática nas escolas, para que a comunidade eleja os seus diretores. Você é a favor dessa ideia? Vocês implantariam isso? Assumiriam o compromisso de implantar isso? Sim, porque ficar nessa mesmice, nesse monopólio, acaba às vezes prejudicando até o próprio ensino da instituição. Tem que ser diversificado, tem que abrir espaço para novas pessoas, capacitadas dentro do colégio, dentro da escola, poder assumir um cargo de direção. Tá certo. Vamos então falar de saúde, né? Porque também é uma área muito importante e nós vivemos uma pandemia. Eu queria primeiro que você avaliasse como que você viu a gestão sobre a questão da pandemia aqui no município. A princípio começou bem rígido no início, né? Mas porém depois deram uma boa afrouxada, que nós podemos observar na curva de crescimento dos casos. Mas graças a Deus acertaram as pontas, conseguiram controlar, e
da gestão que eu acho que ficou faltando um pouco na cidade, foi um pouco mais de investimento em testes, em testagem da população e uma atenção mais amorosa, uma atenção mais caridosa com a população que foi acometida por esse vírus. Bom, quais são as suas ideias em relação ao que pode melhorar na saúde? Na saúde, ela tem um campo muito grande para poder ser melhorada. Inclusive, a gente precisa trazer, uma das principais coisas é tirar os prédios públicos, as instituições públicas, de prédios alugados e levar para prédios públicos do município. Que assim a gente reduziria gastos, reduziria dinheiro de aluguéis gastos com esses prédios públicos, levando tudo para um lugar público do município, sem gastar com aluguéis. E com a estadualização do hospital, a saúde tem uma capacidade de investir muito grande na cidade. Porém, esse investimento ficou só na superficialidade, não foi a fundo. Você acha que então, se houver esses cortes, sobra mais dinheiro? Sim, além desses cortes, várias outras ações também que são necessárias a fazer. Fazendo esses cortes, fazendo uma boa gestão, consegue sobrar mais dinheiro. E também a gente tem que trazer mais especialidades, mais profissionalidade para a cidade. Porque hoje em dia, muita população nossa tem que sair de Jaraguá para Goiânia, para Nassau, para poder ser atendido, para poder ter um atendimento de qualidade. E sendo que o município tem condição, e basta querer e ter uma boa gestão, que ele consegue trazer essas especialidades para dentro do município. Vamos falar um pouco da área social. Você tem um olhar sobre isso, tem até uma formação, né, nessa Sim. questão, uma atuação. Quais são as críticas que você faz em relação à área social e quais são as propostas que você tem para essa área para ajudar o Biraci, caso vocês venham ser eleitos? Na área social hoje, tem muita ajuda do poder público, porém, ainda precisa de ser muito mais ajudada do que é hoje. Por causa, na área social, é uma burocracia muito grande para qualquer instituição, qualquer associação conseguir alguma coisa na prefeitura. Eles exigem uma documentação, exigem uma burocracia muito grande e muitas das vezes ficam jogando a pessoa de um lado para outro, sendo que poderia resolver na primeira pessoa que a associação foi, a entidade sem fins lucrativos foi. E na cidade nós temos uma variedade muito grande de associações que sabem trabalhar, que trabalham com amor para cuidar da cidade, cuidar da pessoa carente, da pessoa que precisa, cuidar dos animais, mas porém o poder público muitas das vezes é omisso na sua parte de financiar, de contribuir e de colaborar com essas associações. Muitas das vezes as associações funcionam por vontade da pessoa que dirige, da pessoa que está à frente e por doações da população. E é deixada de lado e é deixada a desejar pelo poder público. Você acha que é possível ter um orçamento específico para fazer essas parcerias público-privado? Não só como é possível, como algumas coisas que atua mais destacado, a prefeitura tem essa visão de ajudar. Mas aqueles que estão lá com algum serviço que não é muito legal, por exemplo, tirar os cachorros da rua e levar para um abrigo, aí nesse ponto a prefeitura é omissa. Nesse ponto o poder público deixa a desejar. Mas é possível sim, tem condições disso acontecer. Basta ter o planejamento e a gestão para isso acontecer. Área de esporte. Nós tivemos aí algum avanço na área de esporte, mas eu vejo que há uma demanda pela categoria de base, né? Por tirar crianças das ruas. Quais são as suas ideias, as suas pontuações que você faz, aquilo que você acha que poderia ter sido feito e não foi, e o que vocês, caso venha a ser eleito, você e o Biraci, imaginam que pode ser o ideal para o esporte de Jaraguá? Bom, vou começar de trás para frente. O que a gente imagina que é o ideal para o esporte em Jaraguá? A criação e o desenvolvimento de novas turmas de futebol, de prática de exercícios, de esportes. Um exemplo do que tem no nosso plano de governo é a criação de 200 campos e 200 equipes, 200 times de futebol de base, adultos. 200? 200, no município e na zona rural. Tem condição? Tem. Fazer campos e fazer escolas para a população em si atuar e se capacitar nessa área. Falta um pouco mais de carinho com essas pessoas, principalmente com as crianças, com jovens e adolescentes, que muitas das vezes não tem uma atenção, não tem um lugar para ir e fica preso em casa, sozinho,
ou então vai para a rua e acaba sendo aliciado pelo mundo do tráfico. Então, a questão do Jaraguá Esporte Clube, que realmente o time chegou na primeira divisão, agora com a pandemia paralisou em segundo lugar, é algo que teve uma aprovação muito grande. Vocês pretendem, você e o Biraci, caso eleito, manter o que está aí, melhorar? Qual que é a ideia que vocês têm a respeito do esporte profissional? Do esporte profissional, nós também temos uma boa análise sobre ele. A gente quer manter, quer melhorar e a gente quer incentivar as empresas privadas a investir com mais vigor, com mais êxito dentro do Jaraguá Esporte Clube. E dentro da legalidade, nós também, como prefeito, como poder público, vamos estar apoiando dentro da legalidade, com incentivo e principalmente buscando apoio também com as empresas privadas para o Jaraguá Esporte Clube, para continuar melhorando o que já foi feito. 12 horas 26 minutos, você que está sintonizado conosco aí em 101,5, nós iniciamos hoje a rodada de entrevista das eleições 2020 em Jaraguá. Nós vamos entrevistar ao longo dessa semana todos os candidatos a vice-prefeito da cidade. No dia 26, nós teremos a segunda rodada da pesquisa do Instituto Cerrado, Rádio Sucesso, pesquisa registrada, que vai trazer os primeiros números da corrida eleitoral depois que houve a definição de candidaturas e iniciou a campanha de rua. Dia 26. A partir do dia 27, nós teremos as entrevistas com os candidatos a prefeito. Amanhã, a nossa entrevistada será a Sejane Camargo, a vice do doutor Avimar. Na quinta-feira, o nosso entrevistado será o pastor Marcelo, vice do Zilomar Oliveira. E na sexta-feira, o nosso entrevistado será o Leomar Abadia Cardoso, que é o vice do candidato Paulo Vitor. Hoje, nós estamos falando com o Daniel Elias, que é o candidato a vice na chapa do Biraci Camargo. Para você que está chegando agora na nossa audiência, nós estamos conversando com Daniel Elias, vice na chapa do Biraci Camargo. Quais são as suas ideias e as ideias do Biraci que vocês compartilham para a área de infraestrutura? Na infraestrutura, Jaraguá precisa melhorar 100 vezes mais do que ele é hoje. Jaraguá precisa buscar recursos e investir esses recursos com qualidade. Levar asfalto nos bairros que não tem e levar melhoria principalmente nos que já tem e estão todos buracados. A troca de lâmpadas com imediato, desenvolver uma plataforma que possa agilizar esse processo de troca de lâmpada, de reclamação, de poda de árvore. E o principal, que está no plano de governo, que eu achei uma das melhores propostas que elaboramos, é obrigar os donos de lotes baldios a limparem seus lotes. Assim, também desonerando um pouco o peso de cima da máquina pública, da prefeitura. E dando a responsabilidade a cada um cuidar do que é seu. Salvo engano, já existe, né, na lei essa obrigatoriedade, mas não há fiscalização. No caso, então, seria uma fiscalização ou um IPTU progressivo? Como que seria essa ideia de fazer com que as pessoas cumpram o que já existe? Nós estamos com essa ideia e assim que eleitos, com a graça de Deus a gente formos, a gente vai sentar com a nossa equipe técnica dessa área também e vamos desenvolver as melhores opções, as melhores propostas para atuar dessa forma. Coleta de lixo é uma coisa que hoje a gente sofre. Em Jaraguá atualmente sofre porque, igual a gente sabe o que aconteceu ultimamente nas notícias, que contrata a empresa não vem, e fica aquela lenga-lenga, e Jaraguá também precisa melhorar nessa área. Nós temos propostas boas em cima disso, propostas eficazes para tratar essa área. Bom, as suas ideias que você também compartilham com o Biraci Camargo, que é o candidato a prefeito, na chapa a qual você é vice, na área do transporte, meio rural, especificamente estradas. Quais são as ideias que vocês têm também para a agricultura familiar? A gente tem um projeto de valorizar e incentivar a agricultura familiar para que possa produzir, possa vender para a máquina pública de Jaraguá e possa cumprir as licitações de merenda, de vender para o próprio município os agricultores de Jaraguá. Para que o que produzir aqui, ficar aqui. E o dinheiro gasto com Jaraguá, ficar em Jaraguá também. Você acha que seria uma forma de fortalecer a agricultura familiar se todos os alimentos forem exclusivos para a merenda escolar? Não só para a merenda escolar, mas também para toda a população de Jaraguá. E também incentivar locais, tipo uma feira, local próprio para eles virem
e vender seu produto dentro da cidade. Muitos problemas com pontes e estradas. Como resolver? Trabalhando com a equipe, buscando recursos e aplicando os recursos destinados a essa área. E dar uma atenção maior a essa área das pontes, das estradas, que hoje em dia precisa de uma atenção maior. Tá chegando o período chuvoso, que provavelmente a gente vai ouvir mais ainda as reclamações das estradas. Bom, para a gente fechar aqui, um último tema também muito importante, que é a questão do meio ambiente. Quais são as ideias que vocês têm? E se você tem alguma crítica nessa área que você acha que nós perdemos tempo e não ter resolvido nos últimos anos? O meio ambiente, a gente precisa também ter uma gestão atuante, que o pessoal, a equipe do meio ambiente, atuar, trabalhar, porque se a engrenagem não trabalha direito, todo o relógio para. E no meio ambiente a gente também precisa ter essa atenção, ter uma equipe técnica, uma equipe preparada para fazer essa engrenagem atuar, andar alinhadinha com as demais. E precisa dar atenção maior, principalmente nessa área toda do meio ambiente. Uma delas principal é a poluição que tem nos corpos, que as lavanderias às vezes não, quase sempre poluem, e as outras demais questões do meio ambiente também. E uma das principais que eu acho, no meu ponto de vista, claro, é a falta de apoio do meio ambiente voltando às associações do meio ambiente e as associações destinadas a cuidar de animais soltos, animais abandonados na cidade, porque a secretaria tem recurso para isso, mas ela não apoia essas ONGs, essas associações, a cuidar de uma área que o município é bastante falho, uma área que é fácil de cuidar, basta ter interesse, e tem pessoas na cidade capacitadas para isso. Nós temos associações, nós temos ONGs na cidade destinadas a isso, porém, elas não têm incentivo do poder público, incentivo da prefeitura para atuar mais eficaz, efetivamente nessa área. Os últimos gestores, todos eles pagam multa e respondem a processo por questão do lixão. Nosso aterro sanitário que nunca tem solução. Vocês têm alguma proposta para resolver esse problema? Sim, a gente tem que buscar também recursos para ele, fazer a concessão, o consórcio entre municípios para poder... Mas já existe. Sim, existe, mas não é em prática, né? A gente tem que fazer esse consórcio atuar. É igual aquela engrenagem do relógio. Se ele não funciona direito, o relógio não vai funcionar. Por isso que a gente precisa que tenha esse consórcio eficaz, esse consórcio funcionando, para a gente poder pôr o lixão aos seus devidos conformes. Deixar de ser um lixão a céu aberto e ser o depósito de resíduos, fugiu a memória agora o nome específico. Mas profissionalizar, digamos assim, melhorar a qualidade da coleta e da destinação correta dos lixos produzidos na cidade. Você fala coleta seletiva? Sim, porque o lixão também está ligado a ela. E se ela não tiver uma boa coleta, levar tudo junto para um lugar só, não vai resolver. Se tiver a coleta seletiva, tiver investimento do poder público na coleta seletiva, nas atuações separadas antes, chega lá só o destinado, cada um para o seu lugar correto. Bom, vamos falar um pouquinho aqui também da área política, né? A gente sabe que a parceria do município, ela precisa se dar com as outras esferas, até porque o município tem as suas deficiências orçamentárias. A questão da gestão pública, como você enxerga hoje a máquina pública, o que vocês pretendem fazer para dar eficiência à gestão no gasto público? A primeira coisa que a gente precisa fazer é enxugar um pouco a folha de pagamento, porque ela está muito inflada, está muito cheia a folha de pagamento, a gente precisa enxugar ela mais. Uma das propostas que nós temos junto com o Biraci é a redução dos salários de alto escalão da cidade, fazer com que diminua os gastos da cidade para que a cidade tenha mais condições de investir. E também buscar nas outras autarquias federais, estaduais, públicas, privadas também, recursos para investir dentro da cidade. Então você acha que tem que diminuir o tamanho da máquina? Tem que diminuir um pouco o tamanho da máquina, porque não precisa ser inflada para funcionar.
ela pode funcionar com menos se as engrenagens funcionarem todas corretas. Se ela não, se, por exemplo, se eu tenho um funcionário que fica lá o dia inteiro sem fazer nada, e se ele começar a produzir, começar a trabalhar para produzir, para valorizar o salário que ele recebe, a máquina começa a andar e a máquina começa a funcionar perfeito. Bom, em relação à rede, é um partido de esquerda. Como você vê uma possibilidade de parceria com o governo Bolsonaro, com o governo federal? Repete a pergunta para mim. A rede, né, o partido que você é afiliado, ele tem uma ideologia de esquerda. Como você vê uma aproximação, caso Biraci, você venha vencer as eleições, com o presidente Bolsonaro, com o governo federal? Como você vê? Você aprova uma parceria dessa? Sim, porque depois a gente tem a divisão agora na hora da eleição, mas depois que for eleito, a gente tem que ir atrás da onde tem recurso. Seja ele qual lado seja. A gente tem que unir na cidade, unir dentro do município, unir fora também. Independente se a gente é da rede, a gente foi eleito, o governo do estado é outro partido, o governo federal é de outro lado. Independente disso, a gente tem que lutar por Jaraguá. A gente tem que ir lá, nem que a gente tem que ir todo dia lá bater na porta do Bolsonaro e pedir, ó, Jaraguá precisa de recursos para isso, isso e isso. Do Caiado da mesma forma? Do Caiado, do Bolsonaro, de qualquer autarquia que a gente possa encontrar uma fonte de recursos para a cidade. É difícil? É, porque muitas... Na eleição só ajuda aquele lado do seu partido. Mas o propósito que o Biraci, que eu tenho junto com ele, é, depois de eleito, a gente unir forças, não só entre a rede, mas com toda a população de Jaraguá, independente de lados, para a gente poder juntos correr atrás de recursos para a cidade. Agora já são 12 horas e 37 minutos, a gente vai até às 12h40 aqui com o Daniel Elias, candidato a vice na chapa do Biraci Camargo. Nosso tempo já está chegando ao final. Daniel, todos os vices aqui em Jaraguá sempre quiseram um gabinete na prefeitura e nunca tiveram essa oportunidade. Você e o Biraci já conversaram sobre qual é o papel que você terá, se você terá esse espaço, inclusive, de estrutura para trabalhar? Foi uma das primeiras coisas que a gente teve na nossa primeira conversa, porque ele procurou um vice, uma pessoa que fosse um vice dele, uma pessoa atuante. E o meu propósito junto com ele é ter o meu local, já foi conversado com ele já falou, a gente sendo eleito, vou ter o meu gabinete, vou ter o local de trabalhar na prefeitura, porque eu quero e eu vou ser um vice atuante. Mesmo que o prefeito não venha dar esse apoio, se for preciso de eu ir para uma praça, sentar lá e começar a despachar da praça lá da cidade, eu vou fazer, que eu quero ser um vice atuante. Você seria um vice que pode assumir secretaria? Isso não sei a falar hoje. Isso depende do futuro, conforme as coisas acontecerem. Mas eu tenho certeza que com o prefeito que eu escolhi, com o meu candidato, Biraci Camargo, Dr. Biraci Camargo, eu terei esse espaço de ser um vice atuante, tanto da minha parte como da parte dele. E caso venha acontecer igual vem as histórias passadas, que os vices só assumem de papel e não tem local de trabalhar, se for preciso, nem que eu vá trabalhar no meio de uma praça, despachar do meio da praça, mas eu vou ser um vice atuante. Eu tenho certeza que o Biraci também compactua com essa ideia e também apoia essa ideia de ter um vice atuante para poder auxiliar ele, para poder correr atrás de recursos para ele representar ele onde ele não puder ir, em momentos que ele não puder ir. Chegando ao final da nossa entrevista com o candidato a vice-prefeito Daniel Elias, da Rede Sustentabilidade. Daniel, 1 minuto e meio para as suas considerações finais e para pedir o voto. Fique à vontade. Nessas considerações finais, eu quero levar um abraço, quero trazer aqui para vocês os nossos candidatos a vice-vereador. Nossos candidatos a vereador do nosso partido, que é o Claudemir Eletricista, número 18.220, Cristiane Miranda, 18.321, Cristiane da Reciclagem, 18.190, Cíntia Oliveira, 18.000, Daniela Barbosa, 18.985, Diego Henrique, 18.500, Diva Tavares, 18.222, Fabinho, 18.100, Glaucia do Salão, 18.123, Esternir, 18.261, Mônica Moura, 18.555 e Rogério Ramos, 18.888. E junto com o candidato a prefeito, Dr. Biraci Camargo, comigo, vice, nós estamos lutando, nós estamos fazendo uma política limpa e buscando sermos honestos desde o início. Tanto nós como nossos vereadores,
Nós estamos numa campanha pequena, uma campanha singela, mas nós estamos aqui para lutar para ganhar. Tá certo. Tempo esgotado. Se quiser pedir o voto, você não pediu o voto. E eu peço a toda a população que analisa com carinho todas as propostas dos candidatos e não caia no erro das mesmices de todos os anos passados. E vote na mudança. 18, Biraci Camargo e Daniel Elias. Encerrado, então.